Cumprimento a todas e todos. Essa comunicação integra uma investigação mais extensa sobre a relação entre patos e anacronismo em Warburg e se especifica diante da circunstância de perplexidade do patos do luto coletivo que vivemos hoje, numa conjuntura que afeta nossos modos de sentir, de pensar, de olhar, que nos provoca um devir de memórias insistentes, talvez do antigo Phobos que emerge coagulado em imagens. Para tal, debrucei-me sobre o nexo do agenciamento das imagens a partir de operações conceptuais que ultrapassam o registro do literário da paixão humana em um campo discursivo ampliado em uma obra contemporânea. Se falo em político, não me refiro propriamente ao complexo que articula painéis em torno de uma obra central na tradição plástica ocidental, mas a um frame conceitual de montagem em uma obra de Jasper Johns, A Perilous Night, que dialoga com a história da arte ao citar outras obras, dentre as quais o retábulo de Isenheim, pintado por Matthias Grünewald no início do XVI, ambas relacionadas à epidemia que assolaram suas épocas. Minha hipótese é de que o político contemporâneo subverte um modelo de tempo unívoco envolvendo sobrevivências de Pathos Former na história da arte, fazendo sobrevirem brechas e latências que evocam o Nachleben der Antike. Tais noções estão presentes na articulação de reproduções fotográficas do Bilderatlas Mnemosyne de Warburg, sob o princípio Atlas que Georges Didier Berman reconhece a partir do conceito de montagem. Baseado na plasticidade do colagem cubista, da montagem cinematográfica de Eisenstein, da fotomontagem de Hartfield, Benjamin pensou a relação entre as imagens sob o conceito operador da montagem, que permitiria agenciar associações de imagens justapostas que manifestariam a força de atração que revelaria o sentido crítico da modernidade no Passagenwerk. A mesma ressurreição que Jones citaria 50 anos depois em Perilous Night fora estudada por Panofsky em 1932 para exemplificar o que Panofsky entendeu como região semântica em uma obra, num ensaio que buscava sistematizar o método que, modificado, se consagraria em 1939. Diferentemente, mais em uma heurística do que em uma hermenêutica, Warburg entendeu que as tendências classicistas, as quais os renascentistas conscientemente despertaram no Quattrocento, convocaram inconscientemente conteúdos dionisíacos nos ínfimos detalhes, como planejamentos e cabeleiras, mediante Pathos Former, que estabeleceriam uma pluralité, no caso, com formulações apolíneas. A Perilous envolve emblematicamente a relação patos-anacronismo, propiciando uma reflexão sobre as estruturas homólogas da montagem no discurso historiográfico da arte. Ela emoldura, concretamente, 2 painéis verticais em um díptico, no qual o painel esquerdo é mais homogêneo. A fortuna dessa obra parece reduzi-la ao texto visual, supervalorizando o campo discursivo em um viés semiótico, ou conduzi-la a uma acepção semiológica vinculada ao que, em outro contexto, Didier Berman denominou o sentido sema da imagem. Ele distinguiu 3 paradigmas de sentido da imagem: o sentido aesthese, referente ao visível, à sua constituição formal; o sentido sema, referente ao legível da imagem, atinente à iconografia panofskiana, mas também à semiologia e à semiótica; e, finalmente, o sentido patos, considerando o invisível da imagem no deslocamento patético, mas também epistemológico do sujeito diante dela, conforme encontramos nos estudos warburgianos. Tal fortuna pode ser lida a partir da tipologia da transtextualidade de Gérard Janet,
a partir da qual eu trabalho com essas citações de modo detalhado, né, no artigo, proporcionando uma operação telescópica que desmembra paulatinamente o quadro de Jones em painéis de um estranho políptico, dispondo novas citações de Grunewald, Munch, e deste aos Memento Mori, né, do 17 principalmente, a Picasso e ao próprio Jones, em várias obras, e as composições musicais de John Cage, que levaram Jones ao título epônimo, né, de Perilous Night, que já era uma citação de Cage a uma lenda medieval relatada por Joseph Campbell com este nome. Mas tais intertextos não podem ignorar a especificidade plástica da imagem e devem ser considerados como copresença de diferentes temporalidades, mas, portanto, que o hipertexto do retábulo de Isenheim, em sua expografia contemporânea, suspeito eu, que a Perilous encarne as propriedades estruturais deste retábulo de Grunewald, cujas aberturas e ocultamentos complexificam o conceito de políptico em direção à fisiologia do corpo que se abre em imagens, considerando a intimidade patética entre elas. No políptico de Grunewald, há um par de painéis fixos e 2 pares de painéis móveis, fora as asas, possibilitando aberturas diferentes, tendo a base a lamentação, salientando o tom patético da obra. A pesquisa sobre as fontes de Grunewald parecem atender a comitenza do abade, Guino Guerci, do monastério franciscano dos Irmãos Antoninos, como um hospital para vítimas das epidemias do fogo de Santo Antônio. Dentre outras pestes, revela o contexto da eclosão de uma nova epidemia na Europa. Tratava-se da sífilis, que rapidamente foi associada ao contato corporal e à nudez, provocando a proscrição de suas vítimas, donde a exacerbação do patos do retábulo. A associação do políptico de Grunewald na Perilous transborda os campos transtextual, semântico, iconográfico e formal. Elas se relacionam sob a ordem do patético, permitindo suspeitar que Jones aludia à nova peste dos anos 80, a AIDS, com a lamentação não apenas pela doença, mas pelo preconceito social de que se revestia. Jones justapôs fragmentos do passado em uma lógica disruptiva operada pelo conceito de montagem, cujo centro se desloca incessantemente, modificando as relações tradicionais, como figura-fundo, sujeito-objeto. A constituição da montagem desmembra dionisicamente o espaço mimético do quadro renascentista num políptico contemporâneo. Desse modo, não mais postado diante de uma tragédia humana representada pelo quadro, o sujeito, historiador da arte, encontra-se imerso nas forças caóticas e terríveis da condição humana. Em outra montagem, o painel 42 justapõe 18 obras em suas reproduções, sobretudo acerca da deposição. Por um lado, chama atenção a concentração temática e espaço-temporal dessas obras, que difere da maior parte do Bilder Atlas e reforça a hipérbole do luto. Por outro, destaca-se o contraste entre o corpo de Cristo, cada vez mais estático, e a dor crescentemente extática daqueles que o cercam. O patos superlativo desse painel amplifica o sentimento de luto na figura do corpo jacente de Cristo, a um só tempo como filho, donde a síntese da lamentação da imagem da Mater Dolorosa, na base do retábulo de Isenheim, mas também do Redentor adorado pelos seus filhos. Quem lamenta
é a humanidade, o que remete ao Phobos pagão diante da inexorabilidade da morte. Agradeço pela atenção.